Olá! O Entre Linhas entrevistou o jornalista e professor Eugênio Butti sobre Incerteza, um ensaio. Em seu novo livro, Butti mostra como um conceito da mecânica quântica, elaborado no começo do século XX, teria papel fundamental não apenas para a física contemporânea, como também para a criação do mundo digital e para a compreensão das contradições das redes sociais. Eugênio, como é que o princípio da incerteza, que aparece no título do seu livro, Incerteza, um ensaio, migra das ciências puras, da física, para o universo digital que a gente habita hoje? Foi depois de uma palestra pequena que eu fiz num seminário, a convite de um grande e querido professor, Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Eu pensei na incerteza como experiência existencial, como isso que aflige a gente. E a partir daí eu fui chegar nos cientistas que estudaram incerteza, entropia. Essa ideia mereceu muito cérebro, muito investimento intelectual na mecânica quântica, na termodinâmica, na matemática. Hoje nós temos enormes incertezas sobre como funciona o mundo digital, sobre como os dados de cada pessoa são capturados e são transformados em dinheiro, em lucro, sobre como o nosso olhar é comercializado, sobre como funciona um algoritmo para nos oferecer atrações irresistíveis. E de outra parte, a sensação é que no núcleo das big techs, das grandes empresas, essas grandes potências, os conglomerados globais da internet, eles sabem tudo sobre a gente. Nós temos muitas incertezas, nós, as pessoas comuns, muitas incertezas sobre como estão sendo tratados os dados da nossa vida por esses gigantes da tecnologia. E esses gigantes da tecnologia têm muito poucas incertezas sobre como a gente se comporta. Você coloca de um lado o cientista, o jornalista, o político, como figuras sociais que lidam com a incerteza, né, com a indecidibilidade, com as opções, com a abertura para o ato determinado e fugir das determinações estritas, e de outro lado, justamente, o capital. Não mais uma figura física, mas uma figura social, política, o capital como entidade que, na verdade, explora a incerteza, mas a partir de uma perspectiva de domínio e de indução da informação. Se há desnível informativo, se há um polo que detém muita informação e outro polo que retém apenas incertezas, há uma possibilidade, uma chance e uma probabilidade de que ocorra manipulação, de que pessoas sejam levadas a agir contra a sua própria vontade, contra o seu direito, achando que estão exercendo o seu direito e buscando a sua vontade. Onde existe manipulação, existe a probabilidade e a possibilidade de que uma máquina leve uma sociedade a escolher o que é pior para ela. Quem detém mais respostas ganha mais dinheiro. E o capital, como você disse, é uma relação social. O capital pode ser visto como um sujeito automático que vai lá e age a despeito da vontade de seres humanos. A relação social age. O capital, nesse momento, se confunde com a técnica, ele se confunde com a tecnologia. Eu posso dizer com total serenidade, isso é um fato. Nós estamos vendo agora há pouco executivos, CEOs de empresas, dizendo até, num abaixo-assinado importante, que a inteligência artificial, se desgovernada,
pode ser uma ameaça para a humanidade. Eles usam a palavra extinção, uma ameaça tão grave quanto o aquecimento global e a guerra nuclear. Ora, isso mostra como a técnica entrelaçada ao capital assume um moto próprio que avança a despeito daquilo que os seus agentes consideram certo e errado. Isso é um efeito da assimetria do acesso à informação, ou seja, isso é um efeito do controle das incertezas. Já que estamos num programa de literatura, eu queria retomar uma coisa que aparece desde o início do seu livro e percorre o livro, que é como as metáforas ou os conceitos científicos migram para a nossa linguagem cotidiana, que é uma coisa que você detecta logo de início, sendo que isso não pertence necessariamente ao universo da nossa relação com a tecnologia, mas deriva e confirma a importância que a tecnologia vai assumindo progressivamente na nossa vida a ponto de se entranhar na nossa linguagem, né? Eu começo o livro dizendo o seguinte: para que existe ciência? Ciência não existe para descobrir astros desconhecidos no universo. Ciência não existe para descobrir a cura das doenças, para descobrir relações matemáticas reveladoras entre grandezas apartadas. Eu digo, ciência existe apenas para nos dar metáforas para a gente descrever nossos sentimentos. A entropia entrou nas ciências da computação, da informação, na teoria matemática da informação, como metáfora. A incerteza era uma metáfora de entropia e vice-versa. Mas não é só isso. Se a gente olhar o nosso cotidiano, as nossas conversas, nós vamos encontrar milhões de metáforas que vieram da ciência. Eu sempre lembro da metáfora da alavanca, que é algo que foi pensado por Arquimedes na Grécia e hoje é um jargão do mercado financeiro. As pessoas falam, vamos alavancar a empresa. Nenhuma outra era da história teve que lidar com as escalas que nós estamos lidando hoje. Uma novidade no mundo digital alcança bilhões de pessoas em muito pouco tempo. A escala, a velocidade, a dimensão, o volume são coisas que nós não conhecíamos. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou, pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão, Hugo salafrário. Um roubava pro pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado do Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente, o outro é candidato a presidente. Com tradução de Sérgio Duarte, Na Terra e no Céu é a edição bilíngue de 84 sonetos de amor de Francesco Petrarca, clássico da literatura italiana do século XIV. Publicado originalmente em 1929, Dante, como poeta do mundo terreno, é o estudo fundamental do filólogo e crítico literário alemão Erich Auerbach sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. Em A Guerra Invisível de Oswald de Andrade, o carioca Mariano Marovato cruza ensaio biográfico e reportagem para reconstituir as vivências do escritor modernista em 1939, ano de inflexão de sua obra e da história mundial com a eclosão da Segunda Guerra.
E Um Amor de Filha é o romance da paulistana Anaíde Kalaijian, em que um drama familiar é atravessado pelas tradições e pela história da comunidade armênia. Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor Manuel Herzog sobre seu novo livro, A Língua Submersa. O Entre Linhas volta já. A Língua Submersa, novo romance de Manuel Herzog, pode ser descrito como uma distopia ambiental. E o Entre Linhas conversou com o escritor sobre o estranho mundo que ele imaginou no futuro após um cataclisma ecológico, com novas configurações de poder, nas quais reconhecemos as tensões, as perversões e os vícios dos tempos atuais. A Língua Submersa começa como uma distopia, e não deixará de ser uma distopia, mas logo deriva para uma espécie de thriller político, que poderia se ambientar nos dias de hoje. O que sugere que já estamos vivendo também uma distopia política, né? Bom, eu na verdade reluto um pouco a chamar de distopia, porque os fatos terríveis que o livro narra, na verdade já estão meio que acontecendo, né? A gente passou por um cataclisma político e o livro fala de um cataclisma também político, mas que ocorreu um aumento súbito da temperatura que fez o derretimento e fez, em tese, o nível do mar em todo o planeta subir 90 metros. Acabou Veneza, acabou Holanda, acabou tudo, acabou Santos e Cubatão foi até a cota 95, que tornou-se uma estância praiana, que era onde era o depósito de ferro velho do meu protagonista, digamos assim. Não há um protagonista, na verdade é uma saga de várias histórias de família, mas há um personagem bem interessante lá que era o dono do ferro velho. E depois do cataclisma se proíbe radicalmente exploração de petróleo, corte de vegetação, agronegócio, qualquer dessas atividades malucas que já estão nos levando a essa catástrofe que já está aí, o mar está batendo na nossa canela já. O ferro velho passa a ser a grande atividade econômica. Então, aquele personagem que era um homem simples, ele passa a ser um dirigente do mundo. O mundo passa a ser dominado pela China, né, que impõe um socialismo, mas que é um socialismo de mercado, é uma coisa muito louca, se dizimam populações caucasianas. Então, é um livro também que, vamos dizer, eu chamaria de utopia decolonial. No livro existem dois grandes países, a China, enfim, que é essa, vamos dizer assim, império distante, Sim. E aqui surge um outro país chamado Bolivana-Zumbi. E esse país, que decorre da grande inundação que aconteceu, tem uma dimensão de distopia ambiental, está ligado também a uma distopia política, porque sobe ao poder um governo de caráter religioso fundamentalista. Fundamentalista, sim. Se aproveita aquilo que já se tinha, mas é um fundamentalismo repaginado, né? É um Jesus que está... Bom, já vivemos os tempos de um Jesus repaginado. Não tem nada a ver com o Jesus, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti. Nós estamos vivendo um Jesus monetarista, de uma teologia da prosperidade, um Jesus politiqueiro. Surge um outro Jesus a partir dos desígnios chineses e que é uma teocracia. E a instituição governamental se chama eclésia, que é uma palavra que remete à igreja. Sim, a igreja, né? é um neocatolicismo, uma egrégora, né? Uma congregação que tem partidos políticos, são as igrejas, né, menores, a bola de fogo que disputa com a Cristo é a questão, e que são dominadas por pastores laicos, todos monetaristas. Tem também uma espécie de milícias, né, que perseguem aqueles que transgridem as leis ambientais e que são baseadas numa música da Billie Holiday, que por sua vez falava dos enforcamentos de negros nos Estados Unidos, né? Quem são essas milícias? Essa milícia no livro chama-se Strange Fruiters. A língua inglesa não existe mais, o inglês se tornou algo como o latim para nós. Se coloca em nome de instituições para se dar uma flambada de civilização, de historicismo, mas não é uma língua morta, proibida também. Aí as transgressões possíveis são agressões ao meio ambiente. O que cria um paradoxo interno no romance, que assim, esses fundamentalistas de extrema direita acabam sendo os defensores
do meio ambiente. Por uma questão e os de que estão sobrevivência. fora da lei, os que estão Exatamente. fora da lei são aqueles que trabalham com material reciclado, sucata, mas também cometem delitos, enfim, matando animais, Sim, explorando madeira, tem uma etc. personagem e tal. que um quer cortar madeira, o outro quer comer carne de animal silvestre. Então, aí depois dessa purga que esse dilúvio, essa inundação teria feito, teriam ficado os bons, né? Que seriam os indígenas puros, uma raça superior que veio das montanhas rochosas, dos Andes, a Latinoamérica veio com sua grandeza e tomou conta do mundo, mas essas pessoas que ficaram são humanas também e começam a ter vontades de transgredir e começam a ter todas as peculiaridades humanas que levam às corrupções do dia a dia. O que há no Língua Submersa de outros livros seus anteriores? A grande maioria dos meus livros é ambientada onde eu vivo, na Baixada Santista, em Cubatão, onde eu trabalhei muito tempo, né? Eu elegi uma coisa meio Vitor Hugo, assim, eu acho bacana, de repente, personagens que apareceram em outros romances, esse já deve ser o meu 8º, é 13º livro publicado, mas de romance deve ser o 8º. Então, eu elegi essa coisa, eu gosto de pensar um personagem meio obscuro e dar uma nova cor para ele, ou pegar um protagonista antigo e jogar aqui como um personagem secundário, dar uma coisa de unidade de obra. Eu acho que os meus livros transitam sempre numa temática única, né? Que é essa disruptura, né? da nossa sociedade, a classe média brasileira, né? O proletariado ambicionando ascender e às vezes ascendendo a um status e que se torna preconceituoso e pensa talvez a coisa ruim da suposta elite. A gente não olha muito para baixo, né? Em julho agora de 2023, faleceu um dos escritores mais aclamados do século passado, o tcheco Milan Kundera. Ele tinha 94 anos e vivia em Paris desde a década de 70, onde ele também publicou o seu livro mais conhecido, mais aclamado, que é A Insustentável Leveza do Ser. Esse livro foi uma sensação no mundo inteiro, na época em que ele foi publicado, no ano de 1984. 84, 85 mais ou menos. Aqui no Brasil, por exemplo, ele chegou e foi lido e debatido bem na época em que estava todo mundo ansioso pela eleição indireta do primeiro presidente civil. E a chegada desse livro justamente nessa época, ainda mais com a morte do presidente escolhido, Tancredo Neves, aquela sensação de frustração e de reabertura que não chegava nunca, combinou muito com os assuntos debatidos nesse livro, absolutamente perfeito na combinação entre uma trama amorosa, com dois casais que vivem encontros e desencontros, muitas aventuras sexuais e muita angústia e inquietação, com reflexões políticas e filosóficas que faziam todo sentido naquele momento do século XX. O Milan Kundera consegue compor uma obra toda escrita de maneira não linear, com eventos que se sucedem de forma não cronológica. Às vezes a gente está no futuro, no presente, anos depois, anos antes. Ele combina a história de dois casais que se conhecem apenas vagamente e ele consegue costurar essas tramas complicadas de maneira muito coesa, como dizia-se dele, uma composição musical. Ele usava muito a estrutura da música como uma orientação para escrever os seus textos. O resultado parece uma sinfonia com múltiplos instrumentos e que parece que tem uma mensagem muito forte a nos passar. Mesmo que não sejamos letrados em filosofia ou em música, as mensagens, as reflexões, o sentimento de aprisionamento e de peso do ambiente político que nos rodeia e também, contraditoriamente, a angustiante sensação de que somos apenas uma poeirinha, de que nossa vida é leve, não significa nada e que vai desaparecer no momento em que o coração parar de bater. Todos esses sentimentos fazem sentido na cabeça de muitos leitores, tanto na década de 80, quando o livro foi publicado, até os dias atuais. Então, se você nunca leu A Insustentável Leveza do Ser, eu sei que parece um pouco intimidador, mas dê uma chance, eu tenho certeza que você vai me agradecer depois.
eu sou fissurada em leitura e muito em não ficção. Um dos livros mais interessantes que eu já li até hoje, ele se chama O Animal Moral, do Robert Wright. Ele disseca Darwin e a gente consegue entender de um jeito simples por que, por exemplo, uma macaca só aceita o macaco se ele trouxer banana. Então eu acho que pela seleção natural da espécie, a lei da sobrevivência, todas essas coisas que a gente vive em função delas a vida inteira, a gente consegue entender nesse livro as relações humanas, por que a gente faz tanto filho, por que a gente se ama e se odeia, enfim. Eu gostaria de indicar para vocês a biografia da Viola Davis, Em Busca de Mim. É um livro muito bom, onde você consegue ver a profundidade do problema das pessoas, às vezes comparar com seus problemas, e você consegue entender que aquilo passa. Por mais ruim seja a situação que você esteja passando, aquilo ali vai passar. Eu gostaria de indicar o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ela é a minha escritora favorita, mas esse livro especificamente para mim é o favorito, principalmente porque a protagonista, ela não é passiva, ela tem as suas ideias próprias, os seus ideais, e eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção nesse livro. No programa de hoje, nós ficamos na companhia de Sérgio Vaz no quadro Leituras Poéticas. Mineiro radicado em São Paulo, ele criou a Cooperativa Cultural da Periferia, a Cooperifa, e foi um dos idealizadores do sarau desse importante centro cultural na zona sul da capital. Reconhecido por prêmios importantes como o do Unicef, Vaz é autor de livros como Flores de Alvenaria, Colecionador de Pedras e Flores da Batalha. Até a semana que vem. Sim, o amor acabou, mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade. Mas hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se, por acaso, não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno todas as vezes que, entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus, todas as noites, que recitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante, mas depois de ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo. Não quero de volta as estrelas que te dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. É engraçado aqui que você cita vários escritores, né? Você cita Galáxias, do Haroldo de Campos, como um exemplo, né? Da metáfora científica, e cita também Capitu, né? Do Machado de Assis. Por quê? Eu cito Capitu porque, para mim, a questão de Capitu não é saber se ela traiu ou não traiu. A questão de Capitu é a inauguração de uma era em que precisamos conviver com as duas respostas.